Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Vande Sri Gurun Dinataranam Gurve Gaura Chandraya Rajikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamyudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, versos 42 e 43. Bhagavad Gita como ele é, Swami Prabhupada. Yamimam puspitam bhacham pravadanti avipaschita vedavadarata partha nanyadastiti vadinaha kamatmanaha swarga para janma karma phala pradam kriya vishesha bahulam bhogaishwaryam gatim prati. Olha. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimo apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais. Atividades fruitivas, essas palavras, aquelas que recomendam elevação aos planetas celestiais, resultante de bom nascimento, poder, e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, dizem que não há nada além disso. Significado. As pessoas, em geral, não são muito inteligentes, e devido à sua ignorância, elas ficam muito apegadas às atividades fruitivas recomendadas nas porções Karma Kanda dos Vedas. Só lhes interessam propostas de gozo dos sentidos para desfrutarem a vida no céu, onde há disponibilidade de vinho, mulheres e opulência material é muito comum. Nos Vedas, recomendam-se muitos sacrifícios para elevação... mulheres, São Prabhupada está escutando, quando fala mulheres aqui é para homens. Ou seja, esse mulheres para mulher significa homem. Então, quando fala assim, sei lá, vai desfrutar de vinho e mulheres, para mulheres significa vinho e homem. Nos Vedas, recomendam-se muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios de
De fato, declara-se que qualquer um que deseja elevar-se aos planetas celestiais deve executar esses sacrifícios. E homens com um pobre fundo de conhecimento pensam que todo o propósito da sabedoria védica se resume a isso. É muito difícil que essas pessoas inexperientes situem-se com determinação na consciência de Krishna. Assim como os tolos apegam às flores das árvores venenosas sem saber os resultados dessa atração, homens não iluminados são igualmente atraídos por essa opulência celestial, com seu consequente gozo dos sentidos. Nos Vedas tem partes das pessoas menos inteligentes que descreve alguns sacrifícios a pessoa se elevar aos planetas celestiais, e tem gente que acha que isso é o objetivo máximo da vida. Está falando aqui que eles não têm conhecimento de nada além disso. As pessoas são consideradas menos inteligentes ou tolas. Na verdade, esse não é nem de perto o objetivo último da vida. Na seção Karma Kanda dos Vedas, afirma-se, você vai ler o sânscrito? Tem um verso aqui, fala em outras palavras, aqueles que Fazem as penitências de 4 meses, qualificam-se para tomar as bebidas somarasa, a fim de a se bebida, tornarem imortais e a felizes bebida, para sempre. a bebida somarás, tornar imortal, feliz para sempre. Na verdade, não é para sempre, né? É por alguns mil anos, mas não é para sempre. Até mesmo nessa terra, Há aqueles que estão muito ansiosos por tomar somarasa, a fim de ficarem fortes e em boa forma, podendo então obter o prazer dos sentidos. Essas pessoas não acreditam que alguém pode libertar-se do cativeiro material e se apegam em demasia cerimônias pomposas dos sacrifícios védicos. De modo geral, são sensuais e só desejam os prazeres da vida celestial. Sabe-se que existem jardins chamados Nandanakanana, nos quais há boa oportunidade de associação com belas mulheres angelicais e um abundante suprimento do vinho somarasa. Essa felicidade corpórea, de certo, é sensual, portanto, existem aqueles que, como senhores do mundo material, estão puramente apegados a essa felicidade material temporária. então Krishna chama esse grupo de pessoas com pobre fundo de conhecimento. Está demasiadamente apegada à gratificação dos sentidos e acham que isso é o maior objetivo da vida. Desejam os planetas celestiais para desfrutar disso. Dúvida aí? Não. Estão apegadas às palavras floridas dos Vedas. Florido significa isso. E lida com Karma Kanda elevar os planetas celestiais. E aparentemente é bom. Mas na verdade é igual o veneno. 44. Bhogaisarya prasaktanam tayapa chetasam vyavasayatmaka buddhi samadhona vidyate.
Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, é que se deixam confundir por essas coisas. Não ocorre a determinação Não. resoluta de prestar E, serviço emocional. não, e a mente, vai de novo, é I aí, depois a opulência material. De novo, nas mentes, Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Significado. Samadhi quer dizer mente fixa. O dicionário védico, já citado, diz que quando esta fixa para entender o eu, diz que a mente quando a mente é fixa, Samadhi significa mente fixa. O dicionário védico Nirukti diz: quando a mente é fixa para compreender o eu, é dito estar em Samadhi. Samadhi, Samadhi nunca é possível para sujeitos interessados em gozo dos sentidos materiais, nem para aqueles que se deixam confundir por essas coisas temporárias. Eles são, de certa maneira, coordenados pelo processo da energia material. condenados. Aí está coordenados? Acho que eu estou precisando de um óculos, condenados. Qual você está lendo, do computador ou no livro? Não, no livro. Ah, porque a letra desse aí é muito pequena, né? É muito pequeno, né? Eles são mais ou menos condenados pelo processo da energia material. A mente daqueles que estão demasiadamente apegados. Aí as pessoas estão demasiadamente apegadas. Elas não estão só apegadas igual a gente, elas estão demasiadamente apegadas. E uma coisa é ser apegado e tentar saber que esse não é o objetivo da vida e praticar bhakti. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser demasiadamente apegado e achar que esse é o objetivo da vida, final da vida. São duas coisas diferentes. Aqui está falando desses que são demasiadamente apegados e desejam, acham que o objetivo último é ter esse prazer sensorial. Eles não conseguem determinação resoluta para praticar bhakti, ou serviço devocional ao Senhor. É impossível. Se alguém pensa, está demasiadamente apegado aos prazeres dos sentidos e pensa que esse é o objetivo da vida, então é impossível praticar bhakti. Ela não vai ter ímpeto para praticar bhakti, de jeito nenhum. Então, por isso que tem que ter aquela reflexão. Qual que é o objetivo da vida? Tudo bem, a gente não está no estado liberado, desfruta dos sentidos, alguma coisa, mas deve saber que esse não é o objetivo da vida. Então, existe uma coisa além disso. Então, isso a gente deve buscar também, esse além disso. E se a gente fica demasiadamente apegado às coisas materiais, opulências materiais, gratificação dos sentidos, então não vai vir um ímpeto para praticar bhakti. Quem vai esforçar para bhakti? Ninguém. Se acha que é aquilo, vai esforçar para aquilo, não para bhakti. Então é necessário entender isso. E gratificação dos sentidos sozinha, ela não pode satisfazer a gente. É um tanto de gente que tem tudo para gratificar os sentidos, mas interiormente não tem essa outra parte, então não pode ser feliz, porque a natureza da alma é outra. Mas se a gente tem uma vida regulada, até em termos de gratificar os sentidos da maneira regulada,
fala nas escrituras, e entende que existe algo além disso, aí sim a gente pode ter algum ímpeto para praticar serviço devocional. E que é o real objetivo da vida, né? A natureza constitucional da alma é o quê? Prestar serviço a Deus. Natureza constitucional, natural da alma. É essa. Alguns sabem, conseguem vivenciar e compreender isso, outros não, mas a natureza de toda a alma é essa. Toda a alma é Satidananda, essa natureza de ser bem-aventurada servindo Deus. Dúvida aí? Eu queria perguntar uma coisa, mas é sobre o outro verso. Dentro do Vaishnavismo, aqui no Brasil, por acaso tem alguém, mesmo que, sei lá, de forma inconsciente ou consciente, que pratica karma kanda? Hum, Tem? tem, certeza. Muita gente. Na verdade, mais do que Bhakti. Mas porque eles não sabem Não sabe o quê? que isso não é benéfico? Não é benéfico para quem entende além disso, né? Ah, sim. Não é benéfico para quem entende além disso, que é temporário. Mas alguma coisa é melhor que nada. Por isso que algumas escrituras falam disso, que alguma coisa é melhor que nada. Tem muito catolicismo, algumas linhas falam sobre isso. O kardecismo também. Em algumas linhas, né? Não todas. Tem linhas que vão mais para esse caminho de Karma Kanda, tem linhas que vão mais para o caminho de Bhakti. Então depende da linha. Agora, no nosso Vaishnavismo, peraí, deixa eu falar. Oi, tudo. Beleza? Oi, beleza. Viu aí, Ju, na mensagem, onde nós estamos? Não olhei ainda. Mas também tô sem o livro, tô no meio do percurso, não sei se eu vou conseguir ler. Mas eu Quer olho o aqui. link? Cuidado. Se eu quero o livro? O link? Ah, quero, pode ser que eu consiga, né? Me passa. Peraí, vamos lá. Tá. Só que no nosso Vaishnavismo, não aconselha, não tem essa possibilidade disso. Não aconselha isso. Porque no cristianismo não fica claro, né? A linha. Então, dentro ali tem várias linhas. Uns seguem mais Karma Kanda, tipo Irmã Dulce, por exemplo. Ela não ficava na oração, ela ia ajudar os pobres na rua. Então, era mais para Karma Kanda. Mas Teresa de Ávila, por exemplo, só ficava na oração, só Bhakti. Então, um tipo diferente. Agora, no nosso, não. Os Vaishnavas rejeitam todos os outros tipos que não seja Bhakti. Nem Karma, nem Dhyana, nem Yoga. Nenhum desses. Então, Bhakti não pode ser coberta por nenhum dos outros processos no Vaishnavismo.
Porque Bhakti é, na verdade, a joia preciosa do processo. E o que dá o resultado nos outros também é Bhakti, porque o que que faz uma pessoa fazer bem para os outros? O pouco de devoção que ela tem. Pouco para quem os Vaishnavas é pouco. Para muita gente vai ser muito. Depende do ponto de vista. Mas alguma Bhakti vai ter ali para fazer bem. Então, o que vai dar o resultado, na verdade, é Bhakti, não é a ação em si. E se alguém faz uma ação piedosa, mas não tem fé em Deus, aquilo não vai tirar ela do inferno. Alguém é ateísta, por exemplo, e a pessoa é bondosa. Aquilo não vai ajudar ela, ela vai para o inferno de todo jeito. Ela vai ter que sofrer. Mas se alguém tem alguma fé, alguma devoção e faz atividade, ela vai ter resultado. Então, o que que dá o resultado da atividade? A fé que ela vai ter. Então, na verdade, karma, jnana e yoga são níveis de bhakti. E bhakti praticado através do nome das regras e regulações de bhakti, sem ser coberto por karma, jnana e yoga, é o mais poderoso processo. Muito mais do que os outros de forma separada. Por isso que São Prabhupada às vezes fala que karma, jnana e yoga é tipo isso, ir pro... Alguém quer ir no quinto andar de um prédio, ele pode ir de escada para no um. Aí para um tempo, aí depois vai pro dois. Bhakti é tipo se a pessoa quiser ir de elevador direto pro quinto. Se ela praticar corretamente, da maneira correta. Tentar render a alma para Deus. Ela não vai precisar desses processos graduais. Mas deve haver fé firme em Bhakti Yoga e praticar da maneira correta. Nas outras, isso não é claro. Então, alguns vão para um ou para outro. Agora, no Vaishnava Dharma, é só Bhakti. Isso fica claro da nossa escritura. É o Gita, a gente pega a essência do Gita, que é Bhakti. Os outros, a gente faz só para manter a vida, manter o corpo material. Trabalho, essas coisas, tem a ver com karma, mas só o que for favorável para Bhakti, sem apego para manter o corpo. E o estimado Bhagavata trata só de Bhakti. Ali já não tem nem karma, nem jnana, nem yoga. Então esse é o foco do Vaishnavismo. Mas nas outras, aí não tem um específico. Aí cada linha vai para uma coisa. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. 45. Verdade, outra coisa importante é que o processo de Bhakti é o mais poderoso. A gente purifica mais rápido tendo fé firme em Bhakti Yoga do que fazendo atividades piedosas, igual falou aqui no caminho de Karma Kanda. É muito mais poderoso e mais rápido. O processo de escutar e recitar o nome. O processo mais poderoso. Purificação. 45.
Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvandvo Nitya Sattvasto Nidyoga Kematmavam. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a estes 3 modos. Liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança e estabeleça-se no eu. Significado. Todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos 3 modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados fruitivos que causam cativeiro no mundo material. Os Vedas dão especial atenção às atividades fruitivas para que o público em geral, aos poucos, eleve-se no campo da satisfação dos sentidos a uma posição no plano transcendental. Arjuna, como amigo, aluno e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a elevar-se à posição transcendental, ingressando na filosofia Vedanta, onde no começo há o Brahma Jigyasa. ou questões sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material empreendem árdua luta pela existência. Para o benefício delas, o Senhor, depois da criação do mundo material, deu a sabedoria védica, que as ensina como viver livre do enredamento material. Quando terminam as atividades do gozo dos sentidos, a saber, as descritas no capítulo Karma Kanda, então aparece a oportunidade para a compreensão espiritual, oferecida sob a forma dos Upanishads, que fazem parte dos diferentes Vedas, assim como o Bhagavad Gita faz parte do 5º Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o começo da vida transcendental. Enquanto se está no corpo material, há ações e reações nos modos materiais. Deve-se aprender tolerância no sofrer das investidas das dualidades, tais como felicidade e tristeza, frio e calor. E aprendendo a tolerar essas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. Krishna está falando, fique livre das dualidades, de toda a ansiedade de ganho e proteção. Estabeleça no eu. Enquanto o corpo material existir, vai haver ações e reações nos modos materiais. Então a gente tem que aprender, Krishna está falando, tolerância. Tolerância, quando tiver que enfrentar as dualidades, igual felicidade, lamentação, frio, calor, essas coisas. A gente tem que aprender a tolerar isso tudo, porque a gente está no mundo material, o mundo material significa isso. Um dia acontece coisa boa, outro dia acontece coisa ruim. Um dia o corpo está bom, no outro dia ele está doente. Acontece com todo mundo, toda hora. É necessário aprender o quê? Tolerar isso. Saber que essa é a realidade do mundo e não ficar ansioso com isso de ganho e perca. E tentar depender mais de Krishna, sabendo que o resultado não está em nossas mãos. A gente pode agir, deve agir da maneira correta, mas saber que o resultado não está com a gente. E isso, o que acontece? Fica menos ansioso.
Isso também vem com a prática diária. Aos poucos, essa consciência vai vindo, automaticamente essa tranquilidade em todas as situações vai vindo gradualmente, até ficar totalmente nisso aqui. A gente pode não conseguir total nessa vida, mas dá para melhorar bastante. Não é bom saber, é bom também não se alegrar muito quando acontecer coisa boa material. E da mesma maneira, da mesma intensidade que a gente alega quando acontece coisa material, a gente vai sofrer quando acontecer ruim. Isso vem do apego, o apego é o mesmo. A coisa boa, quando vier para coisa ruim, vai ser o mesmo, vai sofrer mais. Então, o ideal é o quê? Ficar livre dessas dualidades. Saber que isso é temporário e manter fixo na prática debaixo da alma, que é transcendental, despertar da alma, que transcende isso. Isso é aconselhado aqui. Fazendo isso, fica livre de ansiedade. E prática de baixo dá isso, gradualmente vai dando isso. E se a gente refletir um pouco, no final vai vir só problema. A gente pode ficar lutando aqui um dia bom, um dia ruim, mas daqui a pouco a gente já está 60, 70, 80 anos, vai estar tudo ruim. Então, igual São Prabhupada fala, a gente deve ser bastante pessimista quanto ao mundo material. Porque está todo mundo indo para velhice, doença e morte. Não tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. A realidade é essa. A gente pode aproveitar o tempo aqui para despertar a alma, fazer o que tem que fazer para manter o corpo, mas entender que o principal é despertar a alma. Na hora que partir, partir melhor do que veio, para prosseguir na próxima e ir melhorando. É isso. Dúvida aí? Quarenta e seis. Deve ser pessimista quanto ao mundo material e otimista sobre a nossa prática de Bhakti ao mesmo tempo. É determinado na prática. E também fazer as atividades diárias também bem feitas. Determinação, principalmente as escutar e recitar o nome, tentar compreender, refletir sobre esses tópicos aqui. 36. Yavam arta udapane sarvata sampluto dake tavam sarvishu bhedeshu brahmanasya vijanata. Olha. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno
podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o seu propósito subjacente. Significado. Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Karma-Kanda da literatura védica destina-se a encorajar o desenvolvimento gradual da autorrealização. E o propósito da autorrealização é afirmado claramente no 15º capítulo do Bhagavad Gita 15.15. O objetivo de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Logo, autorrealização significa compreender Krishna e nossa eterna relação com ele. A relação que existe entre as entidades vivas e Krishna também é mencionada no 15º capítulo do Bhagavad Gita 15.7. As entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Portanto, a etapa em que a entidade viva individual revive a consciência de Krishna é a mais elevada perfeição do conhecimento védico. O Śrīmad Bhagavatam 3.33.7 confirma isso com as seguintes palavras. Ó meu Senhor, uma pessoa que esteja cantando o teu santo nome, embora nascida em família inferior, como a de um Kandala, comedor de cães, Chandala. está situada na mais elevada plataforma de autorrealização. Essa pessoa certamente executou todas as espécies de penitências e sacrifícios segundo os rituais védicos, e tendo tomado seu banho em todos os lugares santos de peregrinação, na certa estudou os textos védicos muitíssimas vezes. Tal pessoa é considerada a melhor da família ariana. Portanto, deve ser bastante inteligente para compreender o propósito dos Vedas, sem se deixar apegar aos rituais apenas, e não se deve desejar a elevação aos reinos celestiais, visando uma quantidade melhor de satisfação dos sentidos. Nesta era, não é possível para o homem comum seguir todas as regras e regulações dos rituais védicos, nem lhe é possível estudar exaustivamente todo o Vedanta e as Upanishads. É preciso muito tempo, energia, conhecimento e recursos para colocar em execução os propósitos dos Vedas. Dificilmente isso é possível nesta era. Todavia, o melhor propósito da cultura védica é alcançado cantando o santo nome do Senhor, como foi recomendado pelo Senhor Chaitanya, o libertador de todas as almas caídas. Quando um grande erudito védico, Prakashananda Sarasvati, perguntou-lhe por que estava cantando o santo nome do Senhor como um sentimentalista, em vez de ficar estudando a filosofia Vedanta, o Senhor Chaitanya respondeu que seu mestre espiritual considerava-o um grande tolo, e por isso pediu-lhe que cantasse o santo nome do Senhor Krishna. Ele seguiu essa ordem e ficou em êxtase, parecendo um louco. Nesta era de Kali, a maioria da população é tola e não recebe o necessário treinamento para compreender a filosofia Vedanta. Cumpre o melhor propósito da filosofia Vedanta quem canta o nome do Senhor e não comete ofensas. Vedanta é a última palavra em sabedoria védica, e o autor e conhecedor da filosofia Vedanta é o Senhor Krishna. E o maior vedantista é a grande alma que sente prazer em cantar o santo nome do Senhor. Este é o objetivo último de todo o misticismo védico. Pergunta aí? Se alguém faz isso, todo o propósito é servido. Todo propósito de Deus é servido se alguém conhece o propósito além subjacente a ele.
Chaitanya Mahaprabhu, na forma de devoto, recebeu Mahamantra, aceitou a iniciação de Ishvara Pura, recebeu Mahamantra e também Gayatri Mantra e começou a cantar. Bhakti manifestou, na verdade, é o próprio Senhor Supremo, né? E ele teve vários sintomas de destaque de amor por Deus, pelo nome. A essência dos Vedas é o nome, principalmente Mahamantra. Alguém recita com fé e sem ofensas. A gente não pode pôr um recito sem ofensas no começo, mas por isso que falo para recitar continuamente, porque gradualmente as ofensas vão sendo eliminadas e aí a gente pode cantar sem ofensa. Aí cantando sem ofensa a gente pode purificar. O propósito dos Vedas é esse. Nada aí? Dúvida ninguém? Não. 47. Karmani evadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala hetur bhur mate sangostva karmani. Você não vai ler? Você tem o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Significado. Tecem-se aqui 3 considerações: deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Os deveres prescritos são atividades impostas segundo os modos da natureza material adquiridos pela pessoa. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. E inação significa não executar os deveres prescritos. O Senhor Isso aconselhou a é chamado de karma, vikarma e akarma. 3 tipos de karma. Podia anotar isso. Karma, vikarma, akarma. Karma, ação prescrita. Vikarma, ação proibida. E akarma, inação. Os 3 tipos de karma que falou aqui. A inação não. Inação significa não realizar seus deveres prescritos. O Senhor. Peraí, Prabhu, agora eu me confundi, eu acho que eu não estou sabendo diferenciar inação de atividades fruitivas, porque se a pessoa, ela não cumpre os deveres, mas ela pratica alguma coisa. Inação, quando ela. Inação, quando ela não cumpre os deveres prescritos. A pessoa preguiçosa, por exemplo, ela não faz nenhum nem outro, praticamente. Principalmente as ações prescritas.
a inação. Ela, ou ela não gosta de trabalhar nem no mundo material e nem para Deus, nenhum dos dois. Tipo, Ah, tá. deveres É, teve prescritos. uma sim, né? É, esse é inação, no modo da ignorância. Ah, tá. Trabalhos caprichosos, ações sem sanção da autoridade, ou seja, vikarma, atividades que não são sancionadas nas escrituras, que é contra as escrituras, são atividades proibidas. E atividades são prescritas, isso é chamado de karma, ações prescritas. Se for olhar detalhadamente, ações prescritas karma, proibida vikarma e inação a karma. Os três tipos de karma. O Senhor aconselhou Arjuna que Arjuna não ficasse inativo. Mas a executar seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Alguém que se apega ao resultado do próprio trabalho é também a causa da ação. Assim, ele desfruta ou sofre o resultado de tais ações. Quanto aos deveres prescritos, eles podem incluir-se em 3 subdivisões, a saber: trabalho de rotina, trabalho de emergência e atividades desejadas. Trabalho de rotina executado por obrigação, segundo as prescrições das Escrituras, sem desejo dos resultados, é ação no modo da bondade. O trabalho visando resultados torna-se a causa do cativeiro. Portanto, trabalho assim não é auspicioso. Todos têm direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve-se agir sem apego ao resultado. Tais deveres obrigatórios abnegados, sem dúvida, conduzem a pessoa ao caminho da liberação. Portanto, o Senhor aconselhou que Arjuna lutasse por mero dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outro aspecto de apego. Esse apego nunca leva alguém ao caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é causa de cativeiro. A inação é pecaminosa. Por conseguinte, lutar como uma questão de dever era o único caminho auspicioso que propiciaria a Arjuna a salvação. Alguém pode pensar, eu quero ficar no lugar tranquilo, eu não quero cumprir meu dever. Isso também é apego. Eu vou morar no mato só para me ficar tranquilo, por exemplo. Vou fazer menos coisa. Ter uma vida tranquila. Isso também é apego, porque está pensando na própria felicidade. Isso que a Arjuna estava pensando. Para que eu vou lutar, matar meus parentes? É melhor sair do campo de batalha e não ver sangue nenhum. Ou fugindo do próprio dever. O Krishna não estava. Ele rejeitou essa atitude de Arjuna. E a primeira coisa que ele falou aqui, que conduz à liberação, é Niskama Karma Yoga. Isso é o que a gente deve fazer enquanto estiver agindo no mundo material relacionado com Varnashram Dharma. O principal é Bhakti, a gente já falou. Escutar, associar, recitar o nome. Enquanto agir no mundo material, agir dessa forma que falou aqui, sem apego pelos resultados. Aí vai ser conduzivo, não vai atrapalhar embaixo. Mas a fé tem que estar mais nas atividades relacionadas diretamente com Krishna, para ser Bhakti. Se não, se essas atividades, mesmo que desapegada, for mais importante para a gente, isso vai cobrir Bhakti, a gente não vai estar praticando Bhakti. Vai estar praticando Niskama Karma. Mas se a gente focar em Bhakti e fazer atividades de acordo com isso que falou, aí vai ser Bhakti. Que não vai estar coberta por isso, porque o foco vai ser Bhakti. Enquanto agir no mundo, deve agir assim. É o que Krishna falou. Se a gente pensar
Aquele que é apegado ao resultado do seu trabalho, da ação, é também a causa da ação, ou seja, vai ter que sofrer os resultados dessa ação, desfrutar ou sofrer, ou seja, continuar vindo no mundo material, nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo. Por isso é que a primeira coisa que Krishna fala no Gita, o primeiro caminho é niskama karma yoga, agir sem apego pelos frutos do trabalho. E isso é condutivo para o caminho da liberação, enquanto estiver agindo nesse mundo. Esse é grande segredo, não é muito fácil de fazer, mas se a gente focar em Bhakti, essa consciência vai vindo aos poucos. Aí quando a gente vai ver, quando agir no mundo, isso vai vindo gradualmente. Agir sem apego pelos frutos. Aí a gente não vai ser a causa. E aí não vai ter que pegar o fruto em outras vidas, bom ou ruim. Então, isso é bastante importante, refletir. Não é que Krishna fala para não fazer as atividades diárias, pesquisas, não. Fazer, mas sem apego pelos frutos. Esse é que é o negócio. Sem apego pelos resultados. Simplesmente cumprir o dever que nos é dado de acordo com a nossa posição social e sacerdotal, cumprir o dever sem apego pelo fruto. Isso é benéfico. Isso é o primeiro prática de yoga no caminho da liberação, chama Niskama Karma Yoga. Primeira instrução de Arjuna. Para Arjuna. Os 6 primeiros capítulos, esse trata principalmente desse processo. Niskama Karma Yoga. Nis significa não. Niskama. Kama quer dizer desejo. Sem desejo. Nis, não. Kama, desejo. Não desejo. Karma, ação, ou seja, ação sem desejo. Yoga. Yoga, porque isso já conecta, tem alguma conexão com Deus, mesmo que indireto tem. Isso chama yoga, Niskama, Karma, Yoga. Então, isso agir no mundo, a gente deve tentar isso, mas não é fácil assim, deve focar em Bhakti para vir essa consciência. É o processo mais rápido, vai vir essa consciência através de recitar o nome, escutar e recitar o nome. Ó, trabalhar esperando resultados se torna a causa do enredamento do material. Portanto, tal trabalho não é benéfico, não é auspicioso. A gente faz qualquer coisa nesse mundo material apegado ao fruto dele, então isso não vai ser auspicioso no final. Deve agir só por dever, cumprir o dever, sem apegar aos frutos daquele dever. Dessa maneira, isso vai liberando a gente. Até porque, se a gente for ver, o resultado não está na nossa mão. A gente pode fazer o nosso dever, mas o resultado, se vai vir ou não, depende de outras coisas, não depende só da gente. Então não tem necessidade de ficar apegado ao resultado. É tolice. Vai ficar ansiosa antes da ação, durante e depois. Se o resultado não for, então, o que esperou, pior ainda. Não é tolice. Não é tão fácil assim, mas deve refletir, né, diariamente nisso. Dúvida aí antes de cantar? Pergunta qualquer? Ninguém?
Bom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Sai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Hari Gora Haribo, Prabhupada. Haribo, Hari Haribo, Hari Nita Gora Haribo. Sai Gaura Haribo, Haribo,
Haribo. Nitai Gora Nitya Gora Haribo, 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 Nita Gora, Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhar Radha Vinod Vihar Radha Nayana Nath Radha Govinda Ki Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pad Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Shri Rupanu Guru Vahaga Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Panchatatatma Shri Gaur Hari Ki Jai Jai नवद्वीप धाम की जय शिवरिंदावन धाम की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री अर्जुन की जय श्री Jai भगवान नृसिंहदेव जय भक्त प्रभात पाल महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai पतित पावन श्री नित्यानंद राम की जय Jai Todos nós devotos reunidos que Jai. Shri Jai Harinam Sankirtana ki Jai. Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Haribo, boa noite. Haribo, boa noite.